O aluno tem que tomar consciência de que fazer um plano é escolher um recorte do mundo e tentar reinventar um olhar sobre ele. Daniel Atkinson, eu tenho 13 anos e sou do 8º ano. Oi, meu nome é Luísa Viana, eu tenho 12 anos e sou do 6º ano. Oi, meu nome é Laura Antunes, eu tenho 11 anos e dou do 6º ano também. Quando começou a escola de cinema, eu percebi que era uma coisa super legal. Aí eu fiquei toda feliz quando eu soube que ia ter cinema no SCAP e eu quis logo fazer. A gente filma, a gente atua, a gente faz roteiro, a gente pode fazer qualquer coisa praticamente na aula que esteja dentro do tema que a gente está trabalhando naquela hora. Por exemplo, se a gente está trabalhando plano, a gente vai fazer plano. A gente vai atuar no plano e a gente vai filmar esse plano. Depois das aulas de cinema, eu fui percebendo que o tipo de aula é diferente. Ou seja, o tipo, como eles ensinam pra gente. Os professores, eles não ensinam pra gente, eles conversam com a gente. É diferente. É um modo bem mais amplo da gente aprender. A gente entende muito mais a matéria. E eu percebi isso mais depois que começaram as aulas de cinema. A aula de cinema é uma coisa muito legal e antes a escola tava sem graça, assim. E agora tem uma coisa que a gente pode fazer, que é mais legal. O projeto veio trabalhar com cinema numa esfera da educação básica que ainda não tem o cinema como uma linguagem obrigatória, vamos dizer assim, ao lado do teatro, ao lado da música, ao lado das artes plásticas, que já consolidaram um lugar. O cinema tem um lugar para ser ocupado nas escolas e abrir para o CAP novas perspectivas de trabalho em educação, porque o CAP é um espaço de experimentação pedagógica. Nós começamos a firmar laços em aproximar tanto a Faculdade de Educação quanto o Colégio de Aplicação na convergência da execução do projeto Cinema para Aprender e Desaprender. Era preciso, de um campo de provas e o Colégio de Aplicação se mostrou um lugar bastante interessante para isso. E era necessária também a presença de professores do colégio com o mesmo interesse, para participar, para oferecer oportunidades, para gerenciar principalmente essa interlocução entre a escola, os alunos e o projeto. Cena 3, take you, ação! A primeira modalidade se dedica bastante à área de pesquisa, em que a gente tem aqui como sede desse objeto de pesquisa o acervo fílmico e o acervo documental da Cinemateca do MAN, do Rio de Janeiro. Cena 3, take 2, ação! Eu participo daquilo que eles chamam de a segunda modalidade. Consiste basicamente em quê? Em procurar investigar que tipo de interferência o contato com o cinema pode trazer para o processo de formação da criança e do adolescente. E como é que a gente então investiga isso? A gente exibe filmes, privilegiando a temática da infância e da adolescência, junto a turmas do CAP, que é o colégio que tem essa parceria, né? Então a gente ocupa o espaço de aula, geralmente a gente exibe esses filmes no interior da aula de alguma disciplina. Exibe o filme e então logo o filme termina, a gente promove um debate, procura direcionar, guiar o mínimo possível esse debate, procura ver o que as crianças têm para dizer a partir do contato direto com aquela imagem. E a gente então filma esses debates, depois transcreve, estuda esses debates com essa atenção para a emergência do novo, tentando entender em que medida o cinema participa, proporciona, facilita, essa diferença no processo de educação. A ideia é usar cinema como aliado da educação, mas não da maneira convencional pela qual o cinema, quando é usado. Geralmente ele é usado assim, como um instrumento para dar apoio a outras disciplinas que já veiculam um conteúdo oficial. É muito comum a gente ver o cinema ser usado na aula de português ou na aula de história. E é muito engraçado, porque nesses casos você nem valoriza o cinema e você ainda acaba compactuando com a desvalorização do livro. A gente busca uma aliança com cineastas como Godard, como Lumière, teóricos que valorizam um pouco a infância do cinema, daí a ideia de colocar as pessoas em contato com os primeiros filmes feitos, com os filmes feitos pelos irmãos Lumière, quando o cinema ainda não tinha virado o que virou, né?
e colocar as pessoas que participam dos nossos cursos, tanto na oficina de cinema feita no CAP, quanto nesses cursos de extensão, para fazerem lá o seu Minuto Lumière. A ideia é o que então? Esquecer muito daquilo que já pesa sobre nós, nesse sentido de desaprender, né? Para aprender aquilo que a gente ainda não sabe, para tentar trilhar um caminho alternativo, dar vários passos atrás, para a partir daí poder dar vários passos à frente, mas numa outra direção. Quando você faz o seu Minuto Lumière, assiste o Minuto Lumière do colega, assiste os Minutos Lumière do próprio Lumière, você é levado a desmistificar tudo isso, e isso te abre para o cotidiano, você passa a ver cinema em potencial nos mínimos detalhes. O grande lance para o CAP, para os alunos do CAP, para a comunidade que historicamente é um colégio que propõe e inova, mais uma vez eu acho que vem à frente das propostas de fazer algo novo para a educação, quebrar um pouco esse ritmo de como o cinema até então era apresentado na escola, né? E principalmente o fazer cinema na escola. Cena 3, take 3. Hoje eles estão fazendo um trabalho de montagem. Eles estão montando um processo que eles começaram na aula passada, eles fizeram exercícios de set, onde fizeram entrevistas, começaram um mini documentário sobre a Filmoteca. A ideia desse exercício, de irem para a Filmoteca fazendo tudo isso, é começar a trabalhar a direção, a produção, praticar. Nada melhor que a prática, né? Agora a percepção deles é totalmente diferente da nossa, né? Que a gente já está bem quadrado, né? Eles têm uma percepção aberta ainda. Fazer com que eles pensem o que é um plano e o que eles querem dizer com um plano. A gente pediu para eles escolherem um lugar e representarem esse lugar e as atividades típicas dele com um plano fixo e com um plano usando movimentos de câmera. Pensando desde o que vai ter no plano, o que vai estar em quadro, até que tipo de ação, que tipo de atividade desse lugar eles querem representar. A preocupação da escola de modo geral é com a formação ampla do aluno, né? Que ele tenha possibilidades de exercitar aí as áreas do conhecimento que ele tem interesse e que ele faça isso da melhor maneira, da maneira mais responsável, da maneira mais séria, mais cidadã, que ele tenha um pensamento que não seja só de aprendizagem curta, né, dentro da escola com um caderno lápis. Next slide, please. Acho de fato que a arte na educação é uma parada que é crucial, né? Quando o adolescente desenvolver as técnicas que normalmente não são sempre incentivadas a desenvolver. A iniciativa da Design está promovendo esse cineclube. Acho que foi muito legal assim, ver o filme, acho que umas paradas que são importantes para a gente levar a discussão para o nosso dia a dia mesmo, né? Ter apresentado esse filme, é interessante o debate que a gente consegue esgotar muitas leituras, só que ele por si só também já me faria voltar para casa com outra cabeça, dormir meio mal e depois acordar melhor. É muito importante o aluno estar no colégio não como uma parada, uma obrigação, que é o que a gente vê hoje em dia, né? Que está no colégio só porque a gente tem que se formar e tal, mas que seja uma parada prazerosa mesmo.
quando realmente entramos em contato com a obra do professor Alay Bergalá, é que o projeto tomou um vigor e uma identidade muito interessante, muito específica, muito sensível, porque ele afirma algumas teses que nós estávamos em um estado de intuição das mesmas, sabe? Por exemplo, a valorização de ensinar com paixão, de transmitir aquele cinema que a gente adora, não ter uma postura neutra para dizer, não, eu mostro tudo e que o aluno escolha. Isso não existe com as artes. Você tem que mostrar o que você adora e pelo qual você tem uma especial admiração, porque na verdade o que vai contagiar não é estritamente essa paixão por esse determinado diretor, ator, estilo, gênero de cinema. Você vai transmitir a paixão, você vai transmitir assim, uma pulsão, um desejo, que cada aluno o fará próprio nas suas condições, no seu olhar, e o levará, de fato, para outros possíveis diretores, estilos e tal. O que é possível aprender com o cinema? E por que não também pensar o que é possível desaprender com o cinema? E achamos que isso era até mais interessante do que aprender com o cinema. E aí eu preciso me remontar um pouco a uma teoria de cinema que fala do cinema como substituto do olhar, mas em uma leitura bakhtiniana do mesmo, sabe? Não pensar como um substituto do olhar literal, sino como um outro, o cinema como um outro que nos espelha. Como disse Bakhtin, se eu olho para os olhos de uma pessoa que está à frente de mim, eu consigo enxergar na pupila dele eu e o mundo que está atrás de mim. E no outro, vice-versa. Eu me enxergo, ele se enxerga e o mundo que está atrás dele também aparece na minha pupila. Então, essa experiência de espelhamento afirma a importância do outro para você afirmar e fortalecer sua própria identidade, sua própria singularidade. E eu acho que nesse sentido o cinema realmente também muitas vezes faz de outro e a gente se espelha, não no íris, né, do cinema, mas se espelha na tela, se espelha nas projeções, a gente se encontra com o seu próprio mundo, seus próprios valores e desvalores espelhados em um cinema de diferentes formas. Não digo que a gente esteja absolutamente livre de, em algum momento, lidar com o cinema de uma forma que possa ser interpretada como funcional, né? Como que estamos usando o cinema para, de fato, até o nome do próprio projeto pode apresentar essa dificuldade, cinema para aprender e desaprender. No nome está escondida essa crítica. Assim, a gente não pensa o cinema para ensinar alguma coisa, o que não quer dizer que não seja possível também aprender com cinema. Por isso a gente colocou a palavra aprender e não a palavra ensinar, embora a gente criou uma escola de cinema, ou embora a gente aprende coisas sobre o cinema na Cinemateca do MAM. Um dia a gente estava para... Já o ônibus tinha chegado da UFRJ, um ônibus para ir para a Cinemateca, e me chama a orientadora pedagógica. E eu já senti que era alguma coisa de corte. Aí ela falou, bom, você é professora de cinema, sim, eu estou responsável pelo projeto. Aí ela falou, bom, tem um aluno que está precisando de apoio matemático, na verdade são dois, só que um que está mais grave. E aí eu queria ver com você. Eu falei, bom, já sei, então tem que sair do projeto. Não, eu só queria dizer que eu vou falar com o professor de matemática para ele arrumar um outro horário, porque desde que este aluno está no projeto de cinema, tem mudado sua relação, mudado sua atitude, seu gesto, sua postura de estudante, tanto na Cinemateca do Museu de Arte Moderna quanto no Colégio de Aplicação. O projeto foi muito bem recebido, assim, de braços abertos.